Oi, gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana e na videoaula de hoje eu trouxe mais um modelo maravilhoso de bolsa de crochê. Essa é a bolsa Maria, mais um modelo super prático, rápido de fazer e é ideal para as festas de final de ano que já está se aproximando. Eu escolhi um fio bem lindo, ele tem uns brilhinhos justamente para combinar com essa ocasião. Espero muito que vocês gostem dessa videoaula de hoje. Já deixa aqui embaixo seu comentário, me fala o que você achou desse modelo, se você pretende fazer a sua e que cor você vai escolher para fazer essa peça. Essa é uma peça bem rapidinha, eu vou mostrar todo o passo a passo nessa videoaula, então já fica aqui comigo, deixa seu like, também compartilha esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir com o meu trabalho e dessa forma eu posso continuar trazendo muito mais novidades aqui para vocês. E se você quiser contribuir ainda mais, tem um botão aqui abaixo para você se tornar membro aqui desse canal. Então, bora lá começar a nossa videoaula de hoje. E para fazer a bolsa Maria, eu vou utilizar 350 gramas de fio náutico de polipropileno de 3 milímetros na cor porcelana. Eu vou deixar o link de onde eu comprei esse fio fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Esse tubo completo tem 800 gramas, mas eu vou utilizar apenas 350. Também vou utilizar agulha 4,5, tesoura, fita métrica, marcadores, botão de imã de 18 milímetros, duas argolas mosquetões de 3 centímetros e um isqueiro, também agulha para costura e fio nylon 0,30 para a gente costurar o botão. E para dar início à bolsa Maria, a gente separa uma quantidade de fio nesse início, depois a gente vai usar esse fio para fazer a costura da lateral. Então a gente pega a fita métrica, eu vou separar 1,60 m mais ou menos, pode fazer um pouquinho mais, que é melhor sobrar do que faltar. Eu vou medir esse fio. Pronto, medi aqui 1,60 m. Você pode deixar um pouquinho a mais, caso o seu ponto seja mais folgado, tá? Como o meu ponto é mais apertado, eu vou deixar 1,60 m. Então, aqui, ó, a partir de agora, a gente vai fazer o nó inicial, ó. Então, separei aqui esse fio, eu vou usar ele para fazer a costura depois, aí eu venho aqui, faço esse nó inicial. Feito isso, eu vou fazer um total de 55 correntes. Pronto, terminei aqui as 55 correntes, então eu vou tirar a medida. Então, essa corrente inicial ficou com 38,5 centímetros. A sua peça pode ficar um pouquinho menor, um pouquinho maior, vai depender da tensão dos seus pontos. Feito isso, ó, essa daqui é a parte da frente da corrente. E essa é a parte de trás. A gente vai trabalhar nessas alcinhas que ficam aqui atrás da corrente. Então, eu vou pular a primeira alcinha e vou na segunda. Eu vou trabalhar fazendo 2 pontos baixíssimos nessas duas primeiras alcinhas. Então, pulo a primeira alcinha, vou na segunda, passo a agulha por baixo, vou lá atrás, puxo uma laçada, fazendo um ponto baixíssimo. Esse primeiro ponto baixíssimo, vou na segunda alcinha, vou fazer mais outro ponto baixíssimo. Finalizei, vou colocar um marcador nesse segundo ponto. A partir de agora, até o final da peça, a gente vai trabalhar com esses 2 pontos baixíssimos, tanto no início quanto no final de cada uma das carreiras, tá? Então, coloco o marcador, que é para vocês lembrarem e a gente também não se perder. Então, nos 2 primeiros pontos, 2 pontos baixíssimos. Nos 2 últimos pontos, também 2 pontos baixíssimos. Na sequência, eu vou fazer pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer 50 pontos baixos e chegando aqui nesse final, vai sobrar 2 alcinhas, onde eu vou fazer 2 pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, vou na próxima alcinha, começo a fazer pontos baixos. E na sequência, eu vou fazendo só pontos baixos, tá? São 50 pontos baixos. E eu tô começando aqui, fazendo esses 2 pontos baixíssimos no início e no final, que é pra fazer a borda da nossa bolsa, pra ficar uma borda mais bonita e não precisar de nenhum acabamento depois. Então, por isso que eu tô fazendo esses detalhes aqui de pontos baixíssimos, tanto no início
quanto no final da carreira. Sempre trabalhando nessas alcinhas aqui da primeira corrente. Pronto, terminei aqui os 50 pontos baixos. Cheguei aqui nesse final, ó, e sobrou 2 alcinhas nessa corrente de base. E eu vou fazer 2 pontos baixíssimos, ó. Passo a agulha na primeira alcinha, faço um ponto baixíssimo, vou na última, mais outro ponto baixíssimo. Aí eu vou colocar o marcador nesse segundo ponto, ó, que é esse daqui. E aí a nossa peça vai ficando assim, ó. Faço uma corrente aqui no final, viro a peça. Nesse início, vou fazer da mesma forma, são 2 pontos baixíssimos, como eu falei para vocês anteriormente. Da primeira carreira até o final, a gente sempre trabalha com 2 pontos baixíssimos, no início e no final de cada uma das carreiras. Então, aqui eu já começo fazendo 2 pontos baixíssimos. Faço um, faço 2. Já tiro esse marcador, coloco ele aqui, nesse segundo ponto baixíssimo. E agora eu vou continuar trabalhando com 50 pontos baixos. A diferença é que agora eu vou passando a agulha pelo meio de ponto de base. Dessa forma aqui, ó. Pelo meio desse ponto de base, até completar aqui os 50 pontos baixos. Aqui no final, 2 pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, vou fazer 50 pontos baixos, passando a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base. Pronto, terminei aqui os 50 pontos baixos. Já cheguei aqui no marcador, já tiro esse marcador e finalizo com os 2 pontos baixíssimos aqui nesse final, ó. Faço o primeiro e faço o segundo ponto baixíssimo. Faço uma corrente no final, viro a peça, dou início da mesma forma, 2 pontos baixíssimos, faço o primeiro, faço o segundo, coloco o marcador. Na sequência, eu continuo fazendo pontos baixos, vou fazer 50 pontos baixos, até chegar aqui nessa outra ponta, onde está o marcador, e eu finalizo com 2 pontos baixíssimos. É um modelo bem simples de fazer, é só esse padrão a partir de agora, até a gente finalizar todo o corpo da nossa bolsa. Então essa que eu comecei agora é a terceira carreira e eu vou fazer um total de 38 carreiras seguindo esse mesmo padrão, ok? Então vou adiantar um pouco o vídeo e volto depois que eu finalizar as 38 carreiras. Não esquece de fazer os 2 pontos baixíssimos no início, os 2 pontos baixíssimos no final. Na parte do meio, são 50 pontos baixos e lembrando de sempre ir trabalhando, passando agulha pelo meio de cada um desses pontos de base. Essa parte aqui do fio que a gente separou lá no início, a gente vai usar depois para fazer a costura. Então, para facilitar, você pode até enrolar aqui, ó, essa parte do fio, coloca aqui um marcador, e aí a gente prende esse fio aqui, para ele não ficar atrapalhando, dessa forma aqui.
E aí a gente vai continuar trabalhando. Como eu falei, são 38 carreiras no total. Vou adiantar um pouco o vídeo e volto para a gente dar continuidade. Pronto, gente, finalizei aqui, ó, as 38 carreiras. Agora eu vou tirar a medida antes da gente fazer a finalização. Então, aqui de comprimento, a bolsa tá com 38 centímetros. É normal que ela diminua, porque meu ponto é mais apertado. Então, o tamanho pode diminuir, de acordo com a corrente inicial lá do início, tá? É super normal. E aqui de largura, 23,5 centímetros de largura. Caso você queira uma bolsa mais larga, você continua aumentando aqui a quantidade de carreiras. Caso você queira ela mais comprida, mais alta, você tinha que ter aumentado a quantidade de correntes lá no início da peça, ok? Então, se você quiser que essa peça seja mais larga, aí é só dar continuidade aqui, vai aumentando até chegar ao tamanho ideal para você. Eu vou parar aqui, eu quero que ela fique uma bolsa média, mais ou menos. Então, chegando aqui nesse final, ó, no último ponto baixíssimo, são 2 pontos baixíssimos aqui, da mesma forma que a gente fez lá na primeira carreira. Então, aqui a gente vai separar também uma quantidade de fio, a mesma quantidade que a gente deixou aqui, 1,60 m mais ou menos, pode ser um pouquinho a mais, depende do seu tipo de ponto. Então, separa, corta o fio, a gente vem aqui nessa última laçada, ó, e eu vou passar esse fio por dentro dessa última laçada. Puxo aqui, ó. Pronto. Essa parte aqui a gente vai deixar de lado, porque agora a gente vai trabalhar na parte do laço da nossa bolsa, tá? Ela vai ficando assim. Esse daqui é o tamanho dela. Como eu falei, você pode aumentar tanto a altura quanto a largura da sua peça. Então, aqui a gente deixa ela um pouquinho de lado, para a gente poder trabalhar na parte do laço. Essa quantidade de correntes tem que ser uma largura, ó, que vai caber aqui. Ó, tá um pouquinho maior, como eu falei, meu ponto é apertado, então essa corrente aqui ela vai diminuir. Então você tem que fazer de acordo, essa quantidade aqui de correntes do laço tem que ser de acordo com a largura da sua peça. Você pode deixar passar mais um pouquinho, caso o seu ponto seja mais apertado. E aí a gente depois vai encaixar ele aqui, ok? Então aqui eu fiz 33 correntes. A gente vai trabalhar com o mesmo padrão de ponto, então aqui é a parte da frente da corrente e essa é a parte de trás. A gente trabalha na parte de trás, nessas alcinhas. Então, pulo a primeira, venho aqui na segunda e eu vou fazer pontos baixos. Um total de 32 pontos baixos. Pronto, terminei aqui os 32 pontos baixos. Chegando nesse final, faço uma corrente, viro a peça, e aqui eu vou continuar fazendo pontos baixos, passando a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base. São 32 pontos baixos até o final dessa carreira. E aí a gente vai seguindo o mesmo padrão que a gente fez no corpo da bolsa. Essa é a segunda carreira, eu vou fazer um total de 15 carreiras para fazer esse laço. Caso você queira que o seu laço fique um pouquinho mais largo, é só aumentar a quantidade de carreiras. Sobre a largura do laço, como eu expliquei para vocês, tem que ser mais ou menos do tamanho da largura da sua peça, que é para depois a gente encaixar ele aqui. Então, aqui eu continuo fazendo, são 32 pontos baixos e um total de 15 carreiras.
Pronto, terminei aqui as 15 carreiras. Chegando nesse final, a gente corta a ponta do fio, puxa esse fio aqui por dentro dessa última laçada. E aí aperta bem. Então aqui, ó, ele vai se encaixar na minha peça. Como eu falei pra vocês, meus pontos são apertados e aí ele diminui um pouco a largura aqui do laço. Se você quiser que seu laço seja mais compridinho, é só continuar aqui aumentando a quantidade de carreiras. Então aqui a gente já tá com a peça quase pronta. Agora a gente vai fazer aqui, ó, o fechamento desse laço. Então a gente vai trabalhar aqui e depois, por último, a gente fecha a nossa peça pregando o laço. Então aqui a gente vai fazer essa parte. Então pega o restante do fio, começa fazendo esse nó inicial. E aí eu vou subir aqui 15 correntes. Quinze correntinhas aqui, mas antes eu esqueci de uma coisa, de tirar aqui a medida da altura. Ó, 10 centímetros de altura, de largura, 24 centímetros. Mas a largura não importa muito, como eu falei, tem que ser da largura da sua peça. Então, aqui eu fiz 15 correntinhas. A gente vem aqui, ó, a gente vai fechar esse laço, ó. Dessa forma aqui. Eu vou colocar essa corrente aqui no meio. Aqui a gente vem aqui nessa correntinha inicial e a gente vai circular toda essa corrente fazendo pontos baixíssimos, ó. Então, passo a agulha aqui no meio da corrente inicial, ajeito aqui esse fio. E aqui eu vou puxar aqui, fazendo pontos baixíssimos, ó. Dessa forma aqui. Que assim a gente não precisa fazer nenhuma emenda, a gente já vai trabalhar aqui na própria peça. E aí eu vou trabalhando em cada uma dessas alcinhas dessa corrente inicial, fazendo também pontos baixíssimos, ó. Só passar a agulha pelo meio da corrente de base e a gente vai fazendo pontos baixíssimos. É bem simples. Mesmo que o laço fique um pouquinho torto, não tem problema, depois a gente ajeita. Quando a gente terminar de finalizar aqui, a gente conserta esse laço. Ó, é só circulando a peça. Cheguei aqui no final, que é aqui onde tá a ponta do fio. E aí eu vou dar continuidade, eu não vou fazer nenhum fechamento aqui, ó. Eu já vou pra correntinha que a gente fez aqui no final, pra alcinha, e continuo fazendo pontos baixíssimos. Então, aqui essa é a terceira carreirinha que a gente tá começando. E eu vou fazer apenas 2 carreirinhas de pontos baixíssimos, porque a primeira carreira foi a corrente. Depois eu fiz mais uma e agora a última. Ó, é só ir passando a agulha, pegando cada uma dessas alcinhas do ponto de base. Até chegar aqui nessa ponta, que eu sei que é onde a gente começou, que é a ponta do fio, lá do início, ó. Pronto, cheguei aqui e vou finalizar. Ajeita.
Corta esse fio. Corto aqui, ó, vou passar a ponta desse fio por dentro dessa última laçada. Puxo, ó. E aqui a gente só vai ajeitando, trazendo essa parte do laço aqui mais para o meio. Dobra aqui para ver se tá na mesma direção, ó, ficou bem no meio. E aqui a gente faz o acabamento, que eu posso dar um nozinho com essa ponta do início e a ponta do final, que é pra ficar bem firme. Faço outro. E aí eu vou ver se eu passo aqui a ponta por aqui por dentro. E a ponta aqui por esse outro lado. Pronto. Aqui é só cortar, ó, e fazer o acabamento. Queima essa ponta. Prontinho. A mesma coisa eu vou fazer aqui, vou queimar logo essas pontinhas aqui desse acabamento da lateral. Pra não me atrapalhar quando eu for colocar esse laço na peça. Então, vou escondendo aqui a ponta desse fio por dentro desses pontos. Depois aqui eu corto. E queimo. Aqui desse lado também. E o nosso laço tá pronto, ó. Bem simples, né? E fica um detalhe bem bonito, combina bastante com as festas de final de ano. E aqui a gente vai pra a última parte, que é costurar o nosso laço e fechar a lateral da nossa bolsa. Então, aqui eu vou colocar marcadores pra gente saber aonde esse laço tem que ficar, pra gente não se atrapalhar. Então, venho aqui, eu quero que ele fique nesse tamanho aqui, nessa altura aqui da peça. Nem muito em cima, nem muito embaixo, fica aqui no meio. Então, venho aqui, ó. Passo o marcador. Aqui. E outro aqui na ponta. Eu vou até contar a quantidade de pontos que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu faço a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tá aqui. Ó. Que é pra ficar da mesma altura. Então, aqui tem 7 pontos aqui e 7 aqui. No oitavo, eu vou colocar o laço. A mesma coisa aqui, eu vou contar entre um marcador e outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui. Então, aqui é onde eu vou finalizar. Que assim vai ficar os dois lados do mesmo tamanho. Então, aqui, 7, no oitavo ponto, coloquei o marcador, da mesma coisa desse outro lado. E contando de um marcador a outro, são 14 pontos aqui na lateral. Então, agora a gente começa a fazer a costura. Começa aqui desse lado.
Aqui a gente solta esse fio. Passa a agulha aqui, ó. Passo a agulha aqui nesse primeiro ponto, pegando apenas uma das alcinhas. Vou pegar essa alcinha aqui de fora e do outro lado também, a mesma coisa, ó. Aí eu já puxo esse fio por aqui. Que eu puxo uma corrente, ó. E eu vou fazer pontos baixíssimos, tá? Então, a costura, ela vai ser feita com ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, passo aqui de um lado, passo do outro. E vou fazendo pontos baixíssimos. E aqui, ó, já chegou onde tá o marcador. Então, aqui eu vou passar pelo laço, a agulha pelo laço. Já tiro esse marcador aqui pra ele não me atrapalhar. Passo a agulha aqui pelo laço, pegando uma alcinha aqui da lateral e a alcinha da parte de trás. E vou continuar fazendo pontos baixíssimos. Ó. Continuo seguindo a mesma forma, pegando o laço, pegando lá atrás. E aqui cheguei nessa parte do marcador novamente. Tiro ele aqui, ó. Com cuidado pra gente não se perder. Da onde vai fazer o ponto. E aí, passo aqui e passo aqui. E na sequência, eu continuo até o finalzinho. Pronto. Cheguei aqui no final. Ó. Então, só pontos baixíssimos. Nesse final aqui, eu vou puxar esse fio para a parte interna da peça. O fio por dentro dessa última laçada. E aí, eu vou puxar esse fio por dentro da peça. Venho aqui.
e puxo. E aqui a gente faz o acabamento, ó, sobrou só esse pedaço aqui de fio daquele 1,60 m, que eu dobro um pouco pra fazer o acabamento. O acabamento aqui eu vou escondendo esse fio por dentro desses pontos aqui, depois eu corto e queimo. Pronto, um lado já está pronto, ó. Agora eu vou fazer a mesma costura desse outro lado, só que esse lado aqui a gente vai começar daqui pra cá, por causa da posição. Por causa da posição aqui vai ser um pouquinho mais difícil, tá, porque no caso aqui a gente teria que começar dessa ponta pra cima, mas eu vou fazer também daqui pra cá. Se você tiver com dificuldade, você pode cortar o fio e trazer o fio pra cá, pra que esses pontos baixíssimos fiquem pela parte de fora da peça, tá? Então aqui vai ser um pouquinho mais difícil, mas eu vou costurar desse lado mesmo. Então venho aqui, ó, no primeiro ponto, do outro lado também, já puxo esse fio. Puxo aqui uma corrente, igual eu fiz do outro lado, pra ficar bem seguro. E aqui eu vou fazendo a costura. Eu vou fazendo assim, ó, passando a agulha aqui desse lado. E aqui desse outro lado, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, ó. A diferença é que aqui, a gente trabalha assim, descendo. Que é pra que o padrão do ponto fique da mesma forma do outro lado. Se você tiver dificuldade, você pode fazer como eu falei. Você pode cortar o fio e começar da parte de baixo. O efeito vai ficando da mesma forma do outro lado. Cheguei aqui onde tá o marcador, fazer a mesma costura que a gente fez do outro lado, já tirei daqui pra não atrapalhar. Passo a agulha no laço, ó. Aqui e na parte de trás. Puxo, fazendo pontos baixíssimos também. Aqui da mesma forma. Se você não quiser fazer a costura seguindo esse padrão de pontos baixíssimos também, uma opção é você costurar com agulha de tapeceiro. Fazendo uma costura simples de um lado para o outro com agulha de tapeceiro. A única diferença é que não vai ficar com esse efeito aqui na lateral, de pontos baixíssimos. Mas também dá certo. E pronto, ó. Puxei o fio por dentro da última laçada. Fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Colocar ele aqui para a parte interna da bolsa. Para fazer o acabamento. Nossa bolsa tá quase pronta. Aí depois aqui, ó, você faz o mesmo acabamento, vira a peça pela parte do avesso, depois corta e queima aqui a ponta desse fio, que é pra fazer a finalização. Agora a gente vai colocar o botão, costurar o botão de imã. Eu vou usar fio de nylon 0,30 e agulha de costura normal. E o botão é de 18 milímetros. Então aí a gente separa esse botão, costura primeiro um lado, depois costura o outro.
E para finalizar nossa bolsa, agora a gente começa a fazer a alça. Então começa fazendo esse nó inicial, não aperta ele muito, que a gente também vai trabalhar nele. E na sequência eu vou subir 3 correntes, 2, 3. Agora eu volto lá no nozinho inicial, passo a agulha, e aí a gente vai fazer pontos baixíssimos, ó, a gente vai circular toda essa base, essa corrente inicial, passando a agulha, pegando cada uma dessas alcinhas da base da corrente, e a gente vai circulando fazendo pontos baixíssimos. É uma alça bem fácil, que eu já ensinei várias vezes aqui no canal. Eu gosto bastante de fazer esse modelo de alça, porque ela é bem simplesinha e fica um efeito bem bonito na peça também. Então aí a gente vai subindo, só circulando essa corrente de base e trabalhando fazendo pontos baixíssimos, até chegar no tamanho ideal. Você pode fazer a alça do tamanho que você preferir. E pronto, finalizei a minha alça, agora eu vou tirar a medida. Então essa alça eu fiz com 45 centímetros. Como eu falei anteriormente, você pode aumentar também esse tamanho. Então chegando nesse final, corta a ponta do fio. Eu vou fazer o acabamento nesse final. Depois a gente vai escondendo esse fio por dentro da peça, corta a ponta e queima. E aí faz esse mesmo acabamento do outro lado também. Pronto, e aí para finalizar a gente coloca a argola mosquetão, coloca na alça e depois prende a peça. E a nossa Bolsa Maria está pronta. Um ótimo modelo para as festas de final de ano, para você presentear, para você vender também, é uma ótima opção. Eu gostei bastante desse resultado, é um modelo diferente com esse laço na frente. Eu achei que combina muito com as festas de final de ano. Eu espero também que vocês tenham gostado. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu like e também eu peço para que você compartilhe esse vídeo, porque essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho e dessa forma eu posso continuar trazendo muito mais conteúdos aqui para vocês. Então é isso, gente. Nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau.